Very good, very good. Very good. So, welcome aboard. Good evening, everyone. Hello, welcome. Welcome, Luísa, Carlos, Antônio, Carla, Carol, Flávio, Fredson, Helena, Jonathan, Leonardo, Hello, Marília. everybody. Hey, Helena, good to see you. Congratulations, Thank you so much. 7 years. And William Barreiro, welcome back. A long time no Hello, see. my friend. Yeah, Okay, so there are people trying to join here. And we are live on YouTube, and this is part of the process. And I'm speaking English, answering a lot of people on WhatsApp as well. And I'm going to speak in Portuguese in the beginning of this session. Eu vou falar em português aí no começo, para todo mundo ficar a par aí do que a gente está fazendo. Para quem está chegando agora pela primeira vez, parabéns, você encontrou o melhor lugar para você desenvolver a fluência em outro idioma, em inglês, espanhol, francês, italiano e agora alemão e mandarim. Por que o melhor lugar? Porque aqui você vai entender o que a vida real vai te exigir para falar inglês, para falar espanhol, para falar idiomas. Porque a vida real não é a escola de inglês, não é o curso do Mário Vergara, não é o professor particular que você tem há 5 anos, tá? A vida real, ela vai te exigir muito mais do que aquelas perguntas clássicas que você está acostumado, acostumada com do, does, com could, com would, com have, né, o present perfect e tudo mais. Então, o que a gente criou aqui na Talk and Talk, que iniciou no dia 18 de outubro de 2016, às 8 horas em ponto, a gente começou essas conversações, e essas conversações, elas acontecem desde então e a gente nunca parou. E o que a gente quer aqui? Que você fale inglês. Então, se você não sabe nada de inglês, você nunca na sua vida estudou inglês, ou você nunca falou inglês, não tem problema. Aqui vai ser a oportunidade para você também não falar inglês agora, porque não dá para você falar inglês agora. Vai ser impossível. Mas eu te desafio a ficar até o final sem entender o inglês, sem conseguir se comunicar. Porque eu quero que você que fica até o final perceba se você vai aguentar 1 hora se corroendo por dentro porque não está entendendo nada, ou se você já vai desistir mais uma vez de você mesmo, de você mesma nesse processo. Tá? E caso você queira já garantir a sua vaga no curso de inglês por R$7, tá lá no grupo do WhatsApp ou tá lá no nosso Telegram. Você vai acessar o link que eu mandei e você vai aplicar o cupom 7 anos. Com esse cupom você vai pagar, não vai pagar 8, não vai pagar 1, não vai pagar 100, você vai pagar R$7 por um curso de inglês que vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou colocar minha carinha aqui para todo mundo. Esse curso de inglês, ele foi pensado para você estudar por 3 meses, 90 dias. Ah, Felipe, eu vou me tornar fluente em 3 meses. Não, não vai. Eu tô desde 1998 estudando inglês e ainda não me sinto fluente, tá? E eu espero que eu nunca me sinta. Então, a proposta não é fluência. Esquece a fluência. Mas em 3 meses você vai alcançar muita coisa. Você vai estudar todo santo dia. A gente preparou aulas para você estudar dia após dia. Então, hoje já tem uma aula. A hora que você comprar por R$7, e infelizmente não dá para parcelar o valor de R$7, caso você queira, mas não dá para parcelar. R$7, você pode pagar no Pix, no boleto, no cartão, e qualquer Mercado Pago, PayPal. Só não paga no PayPal porque a gente vai pagar uma baita de uma taxa que acho que nem vai valer a pena os R$7. Mas, enfim, se quiser pode usar o PayPal também. Mas o ponto é o seguinte, o curso de inglês, ele está preparado para você estudar todos os dias por 90 dias.
E você vai ganhar de graça 70 conversações para utilizar na plataforma da Talk and Talk. Conversações como essa que você vai participar agora, com tema, com perguntas, conversações reais, da vida real. E você vai ter 3 meses para utilizar essas 70 conversações por R$ 7. Na pior das hipóteses, se você não usar, se você não conversar, se você não estudar, são R$ 7. Eu tentei pesquisar coisas que custam R$ 7 e foi muito difícil. Foi muito difícil, tá? Então, se você achar alguma coisa de R$ 7 por aí, eu quero que você lembre de mim, que é exatamente isso que vale o seu futuro na oferta de hoje. Não desmerecendo, mas é o valor que a gente colocou hoje, tá? Amanhã, se você quiser comprar, você vai pagar R$ 300. Na verdade, 297. Mas hoje você vai pagar 7, tá? Então, o link já está lá no grupo, tá? Com o cupom. E você... tem um monte de gente mandando mensagem aqui para mim. E você pode já fazer a inscrição, tá? Se R$ 7 for um valor que está fora do seu orçamento, me manda uma mensagem no privado que eu empresto o meu cartão de crédito para você fazer a inscrição. Não quero que os R$ 7 seja um impeditivo para você estudar na Talk and Talk. E estudar com 90 aulas, com material incluso e tendo acesso a 70 conversações. Ok? Como que funciona a dinâmica de conversação? A gente tem uma sala como essa. Aqui a gente tem 41 pessoas. Obviamente que não dá para fazer uma conversação com 40 pessoas numa sala. Então, o que que a gente sempre faz? A gente divide em salas menores. E por isso, nessas salas menores, eu tenho aqui alguns facilitadores, e esses facilitadores, eles vão poder te ajudar a conduzir as conversas. Deixa eu só ver quantos facilitadores tem aqui. Tem a Bel, Cíntia, Leandro, Rosália, Suelen, Tamara, tem a Lu também. Tem mais alguém que eu não falei aqui, que é facilitador? A Lu tá aqui, tá aqui. Eu. Tem a Andréia, então são 8, né? Eu também. Andréia aí, quem mais? Bruno. Bruno, cadê o Bruno? Tá aqui. Então, essas pessoas, elas vão te ajudar na condução da conversa. E o tema da nossa conversação hoje é bem simples. O que motiva as pessoas a falarem um novo idioma? Só que a gente vai falar isso 100% em inglês, tá? A Mayara pediu aí o link do grupo. Você pode mandar esse link aqui, tá? Mayara, vocês podem divulgar esse link sem moderação, que é bit.ly Talk and Talk WhatsApp, que aí eu vou mandar todos os links para acessar o curso de inglês. São 90 aulas, 90 dias para você estudar, 70 conversações por R$ 7, tá? Mas eu quero saber como que é o curso. Compra primeiro, depois você descobre. Aí você vê, você mesmo, tá? Então, assim, não quero que você... não, compra por R$ 7. E depois você vê como funciona. Eu vou dividir aqui em 8 salas. Em cada uma dessas salas, eu vou colocar os facilitadores, que já são alunos que já passaram por um processo, já foram treinados, já estudam há algum tempo e hoje já falam inglês, tá? Então, cada uma dessas pessoas vai estar em uma sala, que deveria estar, mas deixa eu ver. Tá. Então, a Rosália vai ficar na sala 1, a Bel vai ficar na sala 2, o Leandro Antônio na sala 3, a sala 4 vai ficar com o Bruno Fernandes. Então, já tem gente já saindo, o que é normal, tá? Luana e Tamara na sala 8, quem tá na sala 7 é a Andréia, sala 6 a Suelen, e sala 5 tem a Mônica, que já conhece, mas deixa eu colocar a Tamara na sala 5, tá? Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem clicar no botãozinho Ask for Help, tá?
E eu vou tirar uma sala aqui, inclusive. Só um segundo. A gente vai fazer essa conversa 100% em inglês. Eu vou colocar aqui, o tema já está aqui, e eu vou colocar as perguntas, tá? Para quem é assinante, você já tem acesso às perguntas no nosso planner, tá? O planner não está incluído no valor de R$ 7. Para ter acesso ao planner, você pode assinar ou fazer a nossa assinatura mensal ou anual, que está lá na homepage, na página principal do site. Então, temos 10 perguntas, e aqui eu preparei também 3 expressões. Se por um acaso você não conseguir falar inglês, pode misturar o português. Se não conseguir falar um pouquinho de inglês, pode falar em português. Pede para o facilitador traduzir a pergunta e você responde mesmo em português. Não tem problema. Mas tente, erre. Ninguém vai te corrigir, ninguém vai te ensinar, mas você vai aprender demais. E não sou eu que falo isso. São mais de 10 mil alunos que já participaram da Talk and Talk ao longo dos 7 anos de existência. E a gente tem milhares de vídeos e milhares de depoimentos para provar isso. Tá bom? Are you ready? I'm back to English, switching back to English. We're going to talk about the motivation, the will to learn another language. And I hope you enjoy. Algumas pessoas já estão saindo, tá vendo? Ó, as pessoas estão saindo. Tem uma sala que já tem 3 pessoas. Se sair mais 2, já vai ficar ruim de ter a conversa. Então, eu já vou migrar aqui. E vamos lá. Tá? Então é isso que acontece. As pessoas não querem enfrentar a vida real do idioma. E tá tudo bem. Mas lá na frente, você vai ver que você perdeu um tempo que você já poderia ter aproveitado. A gente vai até às 9 horas em ponto, tá? São 45 minutos de conversa. Às 9 horas eu trago vocês de volta, a gente faz um encerramento. Eu vou querer saber de vocês como foi a experiência, tá todo mundo quieto? Quando voltar vai estar todo mundo suado, dando risada, com a pizza embaixo do braço, com toda a certeza, porque é isso que o idioma faz com a gente. A gente, mesmo no frio, faz a gente suar por dentro, tá? Então, errem, não tenham vergonha, coleguinhas, não corrija, não fique falando do inglês do outro. Ah, não interessa aqui. Na vida real não é assim que funciona, tá? Quem gosta de fazer isso, se tiver algum professor de idiomas, não corrija, deixa a pessoa falar do jeito que ela conseguir falar, na pronúncia que ela conseguir falar, mesmo que ela, you is, tá errado, não tem problema, tá? Tá errado hoje, amanhã a gente arruma, e aí depois melhora e melhora. É um processo que vai aí se desenvolvendo, ok? People, thank you so much. Let's get started. The questions are already in here with the, let me post back again. So we have 5 questions and other 5. And then we are good to go. By the way, I'm Philip. I didn't present myself, but this is important. Vocês vão se apresentar sempre nas conversações aqui. Então, sempre traga uma apresentação para você, para as pessoas te conhecerem, para você se acostumar a se apresentar. Tá? Sempre nas nossas conversas, você vai se apresentar. E hoje, você vai se apresentar. Pode falar o que você quiser. Apresenta o que você quiser. Ok? Em português, em inglês, no idioma que você quiser. So, let's go. See you. Have fun and enjoy. For those who are still here, Edilane, Leandro Braz, Roberta Fonseca, Fernanda, Adilson, Leonardo, welcome aboard. I'm Philip, and we are going to have a conversation 100% in English in here. And I want to ask you who you are, what do you do, and what you're looking for. So present yourself. Leandro, can you help me out with this? Hi everyone. I'm Leandro. I'm from Santos, São Paulo, but actually I live in Santa Catarina, Pomerode, and here is raining too hard these days. And I work as a computer technician, so I think that learning is so good for my professional and about my life, because I really like meet some people
to another culture, you know. So I think so good. Is that? Very good, Leonardo. Good to have you here. Roberta, can you present yourself? Yeah, of course. Um, I am Roberta. I'm from Brazil, of course. I live in the south of Brazil, in Porto Alegre, and I wear three hats at the moment. I have been working with human resource for 16 years, so I am talent recruiter. I work with candidates, so I help them to boost the LinkedIn profile and resume. Nice. And I help my husband with technical training with VR, virtual reality. So we Wow, are nice. developing some things about this. Very good, very good. Now, people are asking to go to another room. I'm gonna tell you something. Being here on YouTube, that's how you're going to develop your confidence to speak another language. Because when you feel that you are being recorded, broadcasted somewhere, it's the same feeling as you have when you go to an interview, when you go to a event, when you travel abroad, when you have to talk to someone on the phone around your peers. It's pretty much the same feeling. So if you're trying to avoid that, be careful. All right. Adilson, can you hear me? Can you present yourself? You are muted. You're muted. Your microphone. Can you hear me? Yes. Go ahead. Hi, people. My name is Adilson. I live in Santo André, São Paulo. And I work with accounting receivables in a big company. And I am studying English that I want to watch movies, series, with no subtitles, and Great. to read some materials on internet books, and a little in my job too. Very good, Adilson. Good to hear that. I remember once I tried to watch a video on without subtitles, and it didn't work for me. Listening for me is the hardest. It's the hardest. So, welcome aboard. Edilane, can you hear me? Consegue me ouvir? Yes, Can you present yourself, please? I don't speak English. Pode se apresentar em Sim. português, então? Ok. Meu nome é Edilane, eu tenho 40 anos. Assim, o inglês para mim é um quebra-cabeça, mas eu venho tentando. E eu queria me aprofundar, iniciar realmente e dar continuidade, porque eu não estava dando, eu sempre iniciei e parei. Então eu queria dar continuidade para não ficar como eu estou agora, envergonhada por não tentar, porque eu deveria tentar mais, me concentrar, sabe, tirar um tempo do dia, ter mais compromisso, sabe? E eu passou esse tempo todo eu querendo fazer e não tinha dado continuidade. E eu sinto uma necessidade enorme, porque eu estou fazendo desenvolvimento de sistemas de Então, você vai entender precisar do muito. inglês. Isso, precisa Então, muito, muito. Então, você E vai fazer o assim, seguinte, Edilane, você vai hum, pegar o link que eu te coloquei aqui, você vai pagar uhum, R$ 7 para uhum. você ter aula todo dia. Essas aulas são gravadas, você vai estudar. Todo dia você vai ter uma aula que você vai acessar e você vai ter acesso às conversações aqui para você poder praticar. Inclusive, temos conversações para iniciantes, para quem está começando do zero, para sentir como que funciona, para sentir como que é a dinâmica, para depois você ir crescendo, se desenvolvendo e participar das imersões 100% em inglês, tá bom? Eu farei isso. Eu tô esperando só carregar aqui que tava travado o link para pagamento, mas eu já estou fazendo, viu? E eu estou aqui Very, mesmo que eu não esteja entendendo todo o contexto, mas eu entendo no problem. nome, local, idade, algumas coisas eu entendo, mas eu estou aqui, viu? Então fica Obrigada. aqui com a gente, eu vou te perguntar uma coisinha ou outra ali para você tentar falar inglês, mas Tá, assim, fica à vontade para errar, para tentar mesmo, tá?
Okay. Tá bom, obrigada. So people, the topic, it's really about motivation. And I believe it's something everybody is willing to talk and easier to talk at first. So what are the common reasons people choose to learn a new language? Are there specific goals or aspiration that motivate them? And you can bring your own motivation if you want to. So why people want to learn a new language? Adilson, can you answer this one for us? Okay. First of all, I think English is very important to any job actually. If you want to work in a big company, in a multinational company, English is very important, and you can speak with all people in all the world if you speak English. This is the most important motivation For me as well. me. For me Yes. as well. Yes. Yeah. And what about you, Roberta? What are the reasons you have or you think people have to learn a new language? I think the most, in general, people like to talk in English and learn English or other language to talk and communicate it, to talk with people around the world. I think is the most reason. But for me, English is really important for my job because I really like to expand my job with multinational companies. So for me, it's the most important reason. Very nice. Very nice. And you, Leandro, what are the reasons you think people get motivated? So I agree with you, Jason and Rebecca. I think the most important reason that Brazilian people learn English, it's about job, it's about a profession. Because I think when you learn not only English, but whatever language, I think improving your job, your profession, I think it's you can alcançar new opportunities in your job, you know. So I think it's that. Yeah, I think when we want to learn a new language, it means we are open up opportunities, right? Even if it's to speak with and meet people or job opportunities or to have a different experience. Sometimes we get bored about being just on the same places and we want to have access to different points of view about the same world we live, you know? Yeah, and that's I think it covers mostly everything, right? Yeah. Let me ask Esther and Lucy, can you hear me? Esther? Yes. Yes. Esther. Yeah, I can. And Lucy, great. So Esther, can you present yourself for us? Okay. And I'm Esther. I'm 40 years old. And I'm a math teacher, married. I have 3 kids. And my hobby is singing and study English. My English isn't very good. I need to improve more. And I need to improve my listening because I have a problem with the people speak very fast and I don't understand. Yeah, I know. In here, we have, sometimes we have videos to support this subject we bring to talk. And with those videos, we can practice our listening. But the platform, it's really focused on talk and talk. So we are really, really focused because, okay, listening for me, it's the hardest. It's the most challenging when it comes to English skills.
but I have been training and practicing and developing myself, just being involved with podcasts, movies, or whatever I can have. And next month in November, I'm moving to Canada to live in Toronto. And in there, I have lived in abroad already, and it's totally different living the experience, because it's not just the grammar, it's not just the language. It has pressure, it has the people's eyes on you, and that's the reason why we are on YouTube as well, because of that, to stimulate the feeling of, oh my God, people are watching me, you know. So that's what we are doing here. And Esther and Lucy, you can join us and subscribe to the course for R$7, por R$7, 90 days of English and 70 conversations to book. Okay. Okay. Lucy, what are your motivations to speak English? Share with us. First of all, it's a pleasure to be here. And my biggest motivation is, I guess, I just enjoy talking English. I enjoy talking to people from different countries. It's so interesting to have this experience when I talk to other people and they share their life experiences. They share the knowledge, culture, so many things to talk about. And I don't know, I feel it's something, it's like a hobby. I can say it's just like a hobby, but I also focus on my profession. I am a UX writer, and of course, I have to write very well, and I also have to write in other languages like Spanish, English. And I currently use an application. I don't know if you guys know about it. It's Slowly. That's the name of it. And what's the name again? Slowly. Have never heard. Yeah, I can practice some writing there, because the experience is when you exchange letters, you write letters, and you also have the vibe of writing the letter, and you also have to wait for the letter. Oh, it's amazing idea. Yeah. Oh my God. I love it. So I write my letters to other people, so many people, and people from the United States, people from Romania, people from Germany. So when you write to them, you write just like a letter. It's just like writing a letter. So I tell them about my what I do every day, my passion. I share some songs, I share some events in my life. And we also can collect some stamps. This is also another thing that I enjoy so much. Yeah, it's an amazing idea. And I'm just thinking about testing it out in here on Talk and Talk as well. Because I did that on US when I lived in Chicago. I sent postcards to people at work, to my family, friends, girlfriend back there. And it was like, it wasn't so cheap, because to post and everything, it has a cost. A paintball. It's just like I have a paintball. Yeah. Yeah, I know. I don't know nowadays, because when I lived there, it was like 2011. We didn't have Instagram. We didn't have WhatsApp. You know, so things might have changed already, but it's a very good idea. Very good idea. Yeah, I can tell. And Fabio, I'm going to move you to another meeting so you can have a better experience. You're going to be with Bruno Fernandes at room number 4. Okay. Okay. So another question, and that's what we have been doing here. We split people out in other rooms so we can have better conversation. Have you guys and girls used postcards in life to send someone?
Roberta, I guess you did, right? Yeah, I know that there are a website that you can exchange postcards in different language, post crossing. Yeah, Yeah. yeah, it's something like even letters, I guess they would be amazing to send, Yeah. I love this idea. Yeah, I remember people like some years ago trying to read books and exchanging books, virtually and like sending to other houses. But yeah, books it's more complicated because people need to read, right? And it takes time. Leandro, let me ask you another question here. How does the cultural background of someone influence in the decision to learn a new language? Do you think being a Brazilian influence to learn English or not? So if I heard very well, you asked me about things in background that influence the person learn some language. Like, I don't know if I understand you very well. Right, yeah, exactly that. Is that? So I think it's about job. It's about meet another persons, another people in another country. For example, in my last vacation, I spent my time in Curitiba, Paraná. So I meet a man that he's from Swiss. I don't know how can I say Swiss in English, Yeah, but Swiss. Swiss. So I that time I can speak with her with him a little English, but I was can understand you very well, but my English is not it's intermediate, so I think that maybe he will understand me, maybe no. So I think it's interesting because you can meet another cultures, so cultures and cultures. So I think it's so interesting, like, at least for me. Yeah, and Adilson, what do you think about what Leandro said? Do you think like the cultural background or the where people were born influence to learn a new language, English or other languages? I think influence, because I think in Brazil, for example, it's difficult for us learn English in traditional school. Uh, he the class are very focused on books and the grammar and the sometimes repetition a lot, but phrases that is not common on on during the day, all days this time. And I have a friend living in Polonia, Poland, Polonia, I think Poland, Poland. Poland, yes. Uh, he he learned to speak English uh, without with only playing video game a lot, and talk with other peoples, other younger people during the play, and he speaks very well English and never studied at school. Yeah, I see a lot of people learning languages using games or Yes. watching movies or listening to music. I wish I could be one of those, you know. But Yes. I learned Spanish, like not entirely. I'm an intermediate level in Spanish, but I didn't have a class to speak Spanish. I don't know how to write. I know how to listen a bit. I know how to speak, but without classes. Yeah.
Lucy, and you, do you have a different opinion about the background? Do you think it influences or doesn't influence? I think there are so many factors. Me as a Brazilian, I understood that for me to find job opportunities, I had to focus on a language according to what I want. For example, here in Brazil, it's good that we know Spanish. It's good, really good that we know English at first, of course, but Spanish is also really important. For me as a designer, I also knew that was really important to know German. I think I told you before about that if I want to work in Europe or something like that, it would be good if I knew German, because German is the most spoken language there. So I was thinking about it. It depends on what we want, I guess. Yeah, that's exactly what I tell people about. Sometimes you do not learn the language. It's not because you're lazy or it's difficult. It's because you do not have something to reach. For example, I have the dream or the desire to learn French, but I find it boring, like to study itself. But I get interested about the language, but I do not have a goal. Oh, I'm going to use French to live in Paris or to go to the Olympics or whatever. It doesn't really fire me, and somehow to learn, to study. So, and yeah, that's why I learned Spanish, because of the South America, basically, to do business. And yeah, that's pretty much so. Yeah. Yeah, makes sense. I totally agree. Totally agree. What else? We have more questions in here, and motivation is important to learn a language. Do people think you need to be motivated every time to learn? Leandro, go ahead. You're like nodding. You have something. I think that motivation is so good when you have it. So I think generally the people don't have motivation because I think when you learn, when you in your mind, you have to do this thing in bad day or a good day, but you have to do it, So I think it's very how can I say, important when you have this in your mind, because motivation, some days you have, some days you don't. So I think, yeah, I think no, I will make motivation. I think it's not so important. Yeah, it happens. You're trying, like you have an answer and then you change your answer by the end. It happens. Roberta, what do you think about this? I think that learn English is not about motivation, because I don't know for you guys, but for me, English is not an obligation, English is a project of life. So when you see English like this, and you feel that English is important for you, for your job, like you said, Philippi, when you have some goals, I want to learn English for my life, to talk with people around the world, to expand my job, amplify my job, my opportunities. So when you have some goals, you see English not like an obligation, and you cannot need motivation to do this. This is just happen. Yeah, but yeah, I wish I could have that, but sometimes I get tired of looking for purposes of things. I get tired of listening people telling, oh, you need a purpose, you need to find your purpose. I don't want to find the purpose of everything. So yeah, it's complicated.
Lourdes, welcome aboard. We are talking about motivation regarding English, but I'm going to move you to another room. Vou te colocar numa outra sala com... Felipe, I can't enjoy the meeting. I got the ID that you send me. What's not? I can't enter the conversation. What's not right? It wasn't... They call it is not the right ID, not the right ID. I not happening. And now I copy the other side and the put appear. I was trying. I'm sorry. And that's the behavior you have to have. You must have in order to learn a language, I guess. Like it's not working, so you try to find other ways to make it work. You know. Okay, I went in the app, the app, and I copy the ID. I put it and. Yes. Yeah, I'm gonna. The email was not right. Eu vou te colocar numa outra sala. Okay, I understand. Yeah. Okay, yeah, just a second. I understand. Yeah. Let me see. Room number 4. Oh yeah, room number 8. So just a second. Adilson, just going ahead with this question about the motivation, purpose. Does it work for you having purpose, having motivation, or what do you think about this matter? I think it's difficult to keep motivation during the process of learning English because we have a lot of difficulties in the way. For example, sometimes I have to... Eu tenho vontade de parar tudo, but I can. That is very important for me and for my career. And I try to keep motivated every day, but it's difficult. Yeah, for me, after a while of Spanish conversations, I got like bored about, the language because I really do not like Spanish because I had like a trauma with a Spanish teacher when I was a kid, so it was complicated. But from time to time, I have the chance to speak Spanish and then I regret. And then I need to get back to Spanish to be in touch with the language, So, yeah. And that's another question. Is it possible to lose what you're learning, like English or other languages? Is it possible? Have you ever felt that, I lost English or I lost another language? Adilson, did you have you ever had this experience of losing the language? And how was it? Adilson? It's for you, Adilson. I'm asking you. Repeat the question, please. Yes, of course. Have you ever had the feeling of losing the language? Like, do you think it's possible to lose what you learned? Yes, I can practice every day or every week. I will forget, né? Forget the words, forget the thoughts, the pensamentos, né, em inglês, assim. Yeah. And you, Roberto, what do you think? Is it possible to lose what you were learning? Yeah, I agree that it's possible if you're not practicing, if you're not talking a lot. But I don't know about you, but sometimes I feel stuck with my English, and sometimes depend of my humor, depend of my day, I feel that I can talk more, and sometimes I cannot. I don't know why, but I think if you don't have the habit to do this, of course you can forget words. It's pretty normal in not just with English,
but whatever skills you are trying to want to improve, you want to improve. Yeah. Yeah, it's like everybody, like not everybody, but most people, they know how to ride a bike, but they spend the whole life and then I think I don't know how to ride a bike anymore, right? Lucy, you're back. Do you think it's possible to lose what you are learning regarding the language itself? Okay, sorry, I had to leave for a little bit to help my mom. No problem. Sorry, could you repeat the question? Sorry, I could not get it. Is it possible to lose what you learned about the language? You mean when you learn a language and you Like may... you speak English, so and then you spend like a decade without speaking. Do you think it's possible to lose that, or? Oh Or yeah, yeah, it's possible. I believe a language is just like learning and practicing a language is like going to the gym. If you lose the practice, you might lose some skills. So if you stop talking for a long time, you will probably have some trouble to speak fluently, to speak like easily. I don't know how to say that, but for me, I spent some time without practicing any language like English or any other language. And when I had to talk to a native speaker, he was like, hey, I could speak with you better the last time we met. What happened? You are not practicing? What's going on? And I got like, oh, sorry, I could not practice for all this time, but I know I'm aware of this and I have to get back to practicing English. So I believe we may lose some skills, just like the listening skill is a very good example because we don't have the practice. We live in another culture. We listen to Portuguese every single day. We don't listen to something like, we are not immersed in culture in an English environment, so it's hard for us. But if we have this environment, it's better for us to understand. And when we listen to someone speaking in English, it's easier. I don't know if you guys could get what I mean, but yeah, totally, something like that. Yeah, totally. Leandro, go ahead. Your turn. So I think that it's possible, lost your practice, For example, it's like ride bicycle or play guitar. For example, I play guitar, so I can remember the songs that I learned when I have a 17 years old. So, but if I don't practice guitar, I can lose this skill. So I think it's possible. So this is why it's so important learn whole life, because I think any person, anybody can learn more and more and more, and so it's that I think so. Yeah, I see myself like when I do not speak English, when I get back, I feel rusty. I feel like frozen sometimes. It doesn't go smoothly, like it's not that easy as I'm used to it. And sometimes when I'm not feeling okay and I'm feeling really, really bad, it's not that I can't speak, but I prefer speaking Portuguese, like totally I'm okay with English. I can speak English or Portuguese and switch back from languages. I cannot do that with Spanish yet. But if I'm like my mood or something happened and it's like driving me crazy somehow, I prefer speaking Portuguese. Feels more natural, And let me ask a question to Edilane. Edilane, fazer uma pergunta aqui mais simples para ver se você consegue responder em inglês. Eu quero que você tente, pelo menos, com o que der. Mistura, o que der para fazer, ok? Podemos tentar?
Podemos. Edilane, is it easy to speak English? Repeat, please. Is it easy? É fácil to speak English? No. It's very Junta bem. difficult. Isso. Muito difícil. Difficult. A minha dica, Não Edilane, vai. Eu vou gostar, tipo assim, eu além da vergonha, dá um branco, por mais que eu estudei, dá um branco, sabe? Eu não consigo lembrar as palavras assim para poder conjugar a frase. e é normal. Minha dica para você: comece com uma apresentação pessoal simples. Seu nome, sua idade, a cidade que você mora, o trabalho que você tem ou que você quer ter, onde você estudou, sua família, coisas simples que estão fáceis, que aí vai ter um monte de vocabulário e várias estruturas importantes que é Eu vi o seu vídeo que realmente a gente tem que começar pelo cotidiano, o seu local de trabalho, a sua casa, a sua vivência, coisa mais simples. E eu tenho realmente que dar início e focar, porque eu estou, igual eu falei, da vergonha, a gente fica por não conseguir formar uma frase completa, concretizar aquela frase. Eu penso, mas eu não consigo falar ela, então está um pouquinho difícil, mas eu vou me empenhar, a gente vai se falando sempre. very good. Edilane, entra lá no curso, você vai aprender o básico, Já fiz, já me mais que o inscrevi. básico, todo dia estudando, e você vai ver que vai dar diferença. Eu vou liberar as conversações para o pessoal agendar ainda hoje, né? Tem que fazer isso na mão, mas ainda hoje todo mundo vai estar liberado. Já foram, bastante gente já se inscreveu. Mas parabéns por ter ficado até agora, tá? Parabéns mesmo, ok? Eu não entendo tudo, mas assim, entre uma palavra e outra a gente faz uma. Eu tento, né? Eu tento entender algumas coisas, não é tudo. Sim. Muito bom. Tudo bem. And I'm going to ask a last question in English. Number 5. Can you share personal stories or examples of individuals who overcame challenges and achieved fluency in a foreign language? What motivated them to persist despite the difficulties? So, what's your story, or do you know someone who overcame a huge challenge or a difficulty when it was learning the language? Leandro, you can bring your own experience about learning English or someone else's. So when I started learning English, I think it's when I was a children. It's a basic school, I think. So, but in Brazil, English in basic schools is not so good. I think this is why generally people search another school or a specific school that teach language like English or Spanish. So, but I think for me, it's my goals is maybe one day I visit another country, or maybe I can work and for a company, So for me, how can I say? It's about my goals. I think my goals. It's really important for me to learn English, for example. Yeah, and I guess learning the language, it's pretty similar to lose weight, or to find a job, or to start a business, or to marry someone. There are a lot of difficulties and challenges. What do you think, Alberta? What are your challenges, the challenges you had? I had a similar problem like you with Spanish, but with English, I had a bad experience in my past with English. I tried to do this in traditional
a place to learn English, traditional course. But I remember that I had a teacher. I I spoke in Portuguese, and he had marked me. He marked me. I don't know how can I say this in English, but he do this like an animal. I felt like an animal in this class, and I traumatized. I don't know how can I say this. Yeah, traumatized. Yeah, you were traumatized. Yeah. And nowadays I feel that change, I turn on other part in my brain. So I would like to say in Portuguese to Edilene. Yeah. Precisa sentir que falar inglês tem que perder o medo, tem que perder a vergonha, e é como uma criança aprendendo. Cada palavrinha pode não fazer sentido no início, mas depois, como uma criança, a gente vai conseguindo formar as frases da melhor forma. Então, queria dizer isso para ela entender bem aqui, né, em português, porque eu me sentia muito ruim com o inglês e hoje eu sinto que cada vez que eu me exponho e estou aqui falando com vocês ao vivo também, eu perco a vergonha. Então, try to learn English, try to do this, try to talk a lot, and you can overcome your fear. Yes, that's what I'm answering people all over the places, but that's exactly what I tell people. You are going to be afraid, you're going to be shy, você vai ter medo, você vai ter vergonha, você vai ter dúvidas se você é capaz ou não. Por isso que a gente faz o que a gente faz aqui na Talk and Talk, mesmo com essas dúvidas, traz ela para cá. A gente já vem fazendo isso há 7 anos, a gente já sabe como fazer, funciona. A gente já formou milhares de pessoas aqui. E assim, não tem mágica. Não existe mágica. Eu vou ser fluente em 3 meses? Não vai. Mas se você conseguir se apresentar bem em 3 meses, já valeu mais do que qualquer outra coisa que você tenha feito antes. You know? Lucy, what do you think about your personal challenges and story to learn English? Back to 2005, I'm not sure. I remember that I was trying to talk to someone on the internet in English, and I could not. And I remember that I cried so much. I remember coming back home really in tears, and I thought, someday I will be fluent. Someday I will be able to talk to people in English. I remember I cried all night. And today I feel so happy that I can finally speak in English. I can finally speak to other people. And this is something that I feel I don't even have words to explain how I feel now. When I remember how I was so sad, how I was so depressed when I could not speak in English. And that was surely a big challenge for me. Yeah. And it brings a lot of scars and experiences. Totally. Yeah, I remember how I was. And yeah, people made fun of me. I remember when I was at school and I was trying to speak in English, and my friends were like, hey, you are not speaking in English at all. You are just pretending. I said, no, I'm speaking in English. I'm trying. They said, no, we were just, but I was doing my best. Yeah. And that's what we are looking for. We are going to do our best, no matter how best it is, Yeah, totally. Very good. Everybody's back. Adilson, do you want to say something before we get everybody back? You're muted. I am here. Yeah. No, Adilson. He was with us here. So I'm gonna do the following. I'm gonna wrap up the session. A gente sempre faz um wrap up no final.
Como que funciona as conversas aqui, né? Ela tem duração de 1 hora. Os primeiros 10 minutos, eles são para fazer uma iniciação, para explicar como vai ser o tema, para perguntar se tem alguém novo pela primeira vez, para explicar como que é a dinâmica, o que esperar, o que não fazer. E nesses 10 minutos é ali para tirar dúvida e para reforçar também, ó, ninguém vai corrigir ninguém, não tem ninguém melhor do que ninguém. As outras pessoas também querem falar, porque às vezes o que acontece, tem uma pessoa que toma conta e ela fala sozinha, vai até o final. E às vezes a gente, como facilitador, fica meio constrangido. Eu não fico mais porque eu sei como cortar a pessoa caso aconteça isso, de uma forma respeitosa, delicada e que ninguém vai perceber. Ou se vai perceber, vai ser bem sutil. Mas nem todo mundo sabe. E aí é importante também reforçar esses acordos, né? E eu sei, tem várias carinhas aqui que estão voltando, que eu fico muito feliz de ver de volta. E eu fiz esse valor de R$ 7. Na verdade, desses R$ 7, eu tô pagando R$ 93 para você estudar aqui, tá? Né, o valor do curso mesmo, ele tá em 297, e abrindo bem o jogo, como acho que nenhum outro infoprodutor ou outro empresário faz, mas assim, o valor mínimo que a gente consegue fazer nesse curso é de R$ 100, basicamente, né? Então, assim, eu tô pagando o meu bolso para você estudar. Por quê? Porque eu acredito tanto no formato e no que a gente faz, que eu sei que vai dar resultado. Então, quando alguém assina o anual nosso, que tem acesso completo, que tem acesso ao grupo de WhatsApp de alunos, tem acesso à comunidade, tem acesso ao nosso planner, tem acesso a todos os cursos, não só esse de inglês em 90 dias, tem acesso ao inglês falado, o essencial, o elementar, o de espanhol, que vai sair um novo agora, todos os cursos, tudo, tem acesso completo. Só falta vir aqui na minha casa, tomar café, almoçar, jantar e dormir. E ainda tomar banho, enfim. Mas no acesso anual, eu falo para a pessoa, se você assinar o anual, o valor que está lá no site, e depois de 12 meses de entrega que você fez o que eu sugiro ser feito, e você não tiver resultado nenhum, te fala assim, não, eu fiz tudo e não sei falar inglês. Eu te devolvo 100% do dinheiro, faço um Pix. Eu venho falando isso há 7 anos, gente. Há 7 anos eu falo, se tudo que eu tô falando aqui é mentira, se eu sou uma fraude, vai lá no LinkedIn e fala que eu sou uma fraude, que isso vai explodir. Eu tenho quase 25 mil seguidores lá, e a primeira coisa que as pessoas querem é cancelar os outros, né? Ou então executar a moral, ou enfim, a carreira, né? Então, assim, há 7 anos que eu falo, me destrói só fazendo um post no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar, no Reclame Aqui, eu resolvo todos os problemas que as pessoas têm. Mas eu quero que as pessoas também resolvam os próprios, que é falar inglês. E para falar inglês, só tem um jeito. Talk and talk. Não fazendo a propaganda do nome, mas o nome é para isso. Talk and talk, 2 vezes. Né? Você tem que falar e falar. E por R$ 7 hoje, você vai ter oportunidade. Tem gente falando assim, mas amanhã. Não, não é amanhã, é hoje. Eu ainda tô dando uma colher de chá que vai até a meia-noite, já era para ter encerrado. Então, assim, R$ 7. Tipo, acho que nenhuma água tá custando R$ 7, né? Que é um absurdo, né? Você vai no atacadão, você até encontra água por R$ 7, mas é o seu futuro, sabe? O inglês hoje é para você ter futuro e você não depender de economia, você não depender de empresa, você não depender de ninguém. Principalmente para as mulheres que estão aqui e que estão ouvindo a gente, a Talk and Talk é o lugar mais seguro de todas as plataformas que você encontrar, qualquer plataforma, Cambly, Open English, a plataforma do Ravi, qualquer plataforma gratuita que você falar, a Talk and Talk disparado é a mais segura e a mais barata, no valor cheio, tá? Que obviamente por R$ 7 é mais barato mesmo, mas o valor cheio da assinatura anual, que sai lá por R$ 200, é o mais barato disparado, tá? Com oferta e quantidade de horários. Então eu queria ouvir de vocês como foi, e eu queria ouvir de pessoas que nunca vieram e estão aqui pela primeira vez. O que achou? Acho que eu vou escolher aqui, ó. Vou escolher a Mainara, que tá com a carinha que tá feliz. Como foi falar inglês? Era a primeira vez? Não era?
Você aprendeu alguma coisa, não aprendeu? Como foi? Ok. Hello, guys. Eu tô com a carinha de feliz, porque pode falar em português ou inglês, qualquer um. Pode falar em português, você escolhe. Porque tá, Ela ia que mudar. 2020, 2021, aí eu precisei parar, não sei por qual motivo, sumi e agora eu voltei. Aí eu vi a propaganda, eu falei, gente, por que que eu não tô fazendo tal e tal, que nunca mais? Aí eu voltei hoje. E Muito eu fiquei bom. bastante feliz de estar de volta, porque me ajuda muito. Na época, eu estava começando no speaking, eu estava com muita dificuldade e também juntou com muita coisa acontecendo na minha vida e eu praticava, acho que eu entrava à tarde, eu entrava depois do serviço, eu entrava na hora de almoço. Me ajudou muito. Muito bom, muito bom. Welcome back. Bom ter você de volta. Deixa eu ver se eu acho mais alguma carinha aqui. Antônio Matheus, eu acho que eu te vi no LinkedIn. Você me mandou uma mensagem. Acho que tá lá para eu te responder. E eu ainda não te respondi. É você ou não é? No LinkedIn? Não sei, acho que Não? não. Acho que não. Então é Não, outro Antônio. Tem um Antônio lá. provavelmente. Como foi a experiência? Você aprendeu alguma coisa? Não aprendeu? O que Com que você achou aí? certeza. Eu já tinha participado do Talk and Talk no ano passado, só que era das conversações em espanhol. De inglês eu tinha um pouco de receio, porque, enfim, inglês meio que trava. Só falar inglês já dá aquele bloqueio. Mas, como tu tinha dito, né, é um lugar muito confortável de se falar, de errar, de se embolar também. E as pessoas são muito amigáveis, então além de poder desenvolver, porque normalmente quando a gente entra em uma plataforma de inglês gratuito para conversar, os assuntos eles não evoluem. Eles param no que você faz, o que que você gosta de fazer e para. E a gente acaba ficando travado no que tá, e eu não consigo passar disso. E aqui a gente consegue trabalhar muita coisa, muito vocabulário que no dia a dia, às vezes, nem em português eu utilizo. Pois é, às vezes é difícil até as perguntas que a gente traz aqui, às vezes elas são difíceis de responder em português, tá? Então a Victoria tá fazendo a carinha assim, a Mônica também, né, a Helena. Chamar outra pessoa aqui, Clélia. Clélia Pedroso, tá por aqui? Clélia, Clélia. Daqui. Como Oi. foi, Clélia? Participar hoje, foi a primeira vez? Suou Não, muito? eu fiquei. Eu estou começando do zero. Eu já participei de agosto para cá, mas como eu expliquei lá no grupo para o Leandro, eu fiz uma viagem e de agosto para setembro para a Inglaterra e não tive oportunidade na última semana de fazer a conversação e cumprir o requisito. Aí eu fiquei fora do grupo e estou tentando voltar, tá? Mas é aquilo que você sempre está falando, se você ficar estudando só no livro, você não vai ter esse diálogo. Eu já E sou esse quase diálogo é cancelado. importante, porque quando você está ao vivo e em cores no lugar, eu, sinceramente, tinha hora que eu fujo do diálogo, porque eu não sei falar, e eu preciso definitivamente aprender o inglês, nem que seja agora, na idade que eu estou. E ó, Mas vou é te falar, você vai ser muito bem recebida. A idade não é um problema, pelo contrário, é uma grande vantagem, tá? Uma grandíssima vantagem, que tem muita história para compartilhar, para trazer em inglês, e diferente de pela galera mais nova, que não tem, às vezes, porque não viveu, né, para falar as coisas. Então, assim, eu quero que seja o primeiro passo para você alcançar novos rumos e você se sentir à vontade aqui dentro com a gente, tá? Ou pelo menos esses 3 meses sejam os meses que você possa mais aproveitar e depois você continue com a gente aqui. eu A gente tem uma eu vou escadinha. A gente tem uma escadinha aqui dentro que é você se torna talker, você se torna facilitador, você se torna embaixador, até você crescer e você poder se tornar sócio na plataforma. Então, é um modelo diferenciado. A gente não tem o papel do professor nas conversações, o que ajuda bastante. Inclusive, eu venho sendo cancelado porque eu postei um vídeo falando demita o seu professor de inglês. Eu sou professor particular também, então se tiver algum Aham. aluno particular meu me assistindo, me demita, por favor, porque tem que falar. E num ambiente como o nosso, exige uma inteligência emocional
que vai fazer você enfrentar qualquer desafio que você tenha, seja uma entrevista de emprego, seja conhecer uma pessoa que pode ser o amor da sua vida, seja fazer uma viagem, seja conhecer aquele grupo de amigos que você não conheceria no Brasil, mas que você encontrou do outro lado do mundo e que vai, né, tá com você na sua jornada. Tenho filhos que moram fora. Ah, que legal, tá vendo? É a motivação Então, que precisa. eu preciso definitivamente. Muito bom. Eu vou chamar a última pessoa aqui, que acabou de abrir a câmera, inclusive, eu acabei de ver aqui, Pablo Codes. Tem cara de dev, se não for dev, eu não erro, porque eu já fui dev, eu sou ex-dev. Fala aí, como foi pra você, Pablo? Tá mudo. Ok. Eu sou dev, isso mesmo. Tem até um canal no YouTube que faz tutoriais. Que legal. No passado... Fala aí qual que é o canal. É o meu nome, só separar o Pablo Couse aí. No passado, eu participava bastante aqui, quase todos os dias. Eu fiz até fiz uma entrevista em inglês para uma empresa da Alemanha, para estágio. É para falar inglês ou português? Pode falar em português. Ah, tá. E aí, só que eu não passei por conta que meu inglês não estava tão afiado e eu perdi para o indiano. E aí eu voltei agora, né? Porque eu comecei eu estava fazendo aula com um professor de inglês, só que eu não estava rendendo as aulas, era mais gramática, mais dormia do que fazer aula, né? Que é depois do trabalho. E aqui na comunidade eu era mais ativo. Terminou a hora de trabalho, eu ia comer alguma coisa, esperar o tempo para chegar, para poder entrar na aula, eu já era mais animado. Agora com o professor eu ficava meio assim, né? Aí eu disse, vou voltar de novo. Aí eu vi lá no e-mail, né, o que você tinha mandado, né, lá das aulas do curso, e aproveitei e disse, eu vou voltar, né, larguei meu professor, vou voltar. Não, por R$7, mesmo que você não quisesse, tipo, eu penso assim, mesmo que eu não quisesse o inglês, eu ia assinar, porque, pô, por R$7 não vai custar nada, sabe? Mas é brincadeira. Felipe, Pode falar, eu tenho uma pergunta. Vocês, na plataforma de vocês, têm conversação com nativos? Não, a gente não tem nativos ainda, porque a plataforma mesmo não está preparada ainda para receber nativos, né, principalmente nativos assinantes. O que a gente tenta trazer é nativos, por exemplo, que é o que a gente tem no espanhol e a gente tem no italiano. O Aurélio, ele é nativo italiano, então ele lidera uma conversa em italiano e ele estuda o inglês, tá? Então a gente faz uma troca. Eu já conversei com o Aurélio antigamente aqui, em inglês. Muito de bom senhor, não é? Isso, e ele já tá com a gente já, acho que faz uns 2, 3 anos. Então, assim, tem a Gabi Ponce também, que é da Venezuela, mas o ponto principal que a gente tem aqui é trazer os nativos para ter essa troca. Você vai perceber que aqui na Talk and Talk, parece que a gente é uma plataforma de idiomas, mas no final você vai perceber que a gente é uma plataforma de conexões de ideias, de abertura de oportunidades, de conexão entre pessoas, utilizando o idioma. O idioma é só uma ferramenta, assim como um microfone, um celular. Então, você vai fazer amigos, né, fazer amizades. Hoje em dia eu falo que eu tenho mais amizade com pessoas fora da minha cidade do que as amizades. Eu converso, né, com as pessoas mais aqui na Talk and Talk do que as pessoas que eu vejo aqui na minha cidade, no meu círculo de amizades, né? Então, pode ser bom, pode ser ruim, não sei, mas eu gosto bastante, me dá a oportunidade de viajar para outros lugares, né? Para conhecer as outras cidades, as outras pessoas, tá? Então, a gente não tem os nativos ainda, mas a gente está trabalhando para recebê-los e principalmente ter maturidade na comunidade para que a gente mantenha a segurança, a gente mantenha o respeito, a gente não tenha aquelas pessoas que estão querendo corrigir os outros, né? E são raros os casos, as pessoas chegam aqui, por isso que os 10 minutos iniciais são importantes aqui dentro, para todo mundo entender o que a gente está fazendo, tá? Então tá. Gente, peguei os Muito 15 obrigada. minutinhos, valeu, peguei os 15 minutinhos finais, a mais, né, do que a gente tinha planejado, Thanks. para dizer que fazer uma conversa em inglês, você só precisa fazer a conversa em inglês. Então, eu espero que esse incentivo dos R$7 seja um sparkle na sua jornada, para você dar o primeiro passo, você ter esse explodir aí dentro de você,
3 meses, 90 dias, já tem uma aula disponível. Eu vou liberar as conversações para todo mundo, 70 conversações para usar em 90 dias, e você vai poder utilizar as imersões de iniciantes e as imersões gerais, sendo que as imersões de iniciante é só para você conhecer, para sentir mais à vontade, mas não é na imersão de iniciante que vai resolver o seu problema, é na imersão geral. E a imersão geral, ela é para iniciante, para intermediário, para avançado, para fluente, para nativo, para alienígena, para todo mundo, tá? Então, vem com o coração aberto, vem errando, vai sentir dor, você vai querer desistir, vai ser desconfortável, mas tem várias carinhas aqui que você vai ver, né, liderando essas conversas, e muitas das pessoas que estão entrando pela primeira vez, elas vão acabar se tornando facilitadoras, porque quem fizer o curso até o final, vai ter um desafio final, que é para gravar um vídeo, e essas pessoas que gravarem o vídeo, eu vou entrevistar individualmente ou em grupo ali, mas eu vou fazer uma seleção para se tornar facilitador. E aí, Robert, para você encerrar, hein, Robert? É você que vai encerrar, não vou falar nada depois de você. Boa noite, pessoal, os que já me conhecem aí. Eu só cheguei atrasadaço para fazer um ponto que eu já falei. Uma hora o Felipe vai me tirar da comunidade, tenho certeza. Felipe é brasileiro, galera. Quem conhece o Felipe sabe o rolê que ele faz para tudo isso do Taco Taco dar certo, para toda essa segurança das pessoas que entram, novatos entram para dar certo. Ele não é que ele está falando, ele faz, que quem teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né, vai ver a correria que ele faz. Enfim, só isso. Ele é brasileiro. Por que eu estou falando isso? Eu vou lembrar de uma vez, eu fui num evento da minha área, eu trabalho com 3D, e aí eu fui conhecer um artista 3D que eu era muito fã. E eu pedi para tirar foto com ele. Ele ficou assim, meio perdido. Não, por que foto? E ele já sabia meu apelido, por causa das comunidades. Por que foto, Bob? Eu não entendi. Eu falei, então, mas se fosse o Alex Roman, todo mundo ia tirar foto. O seu trabalho está ali, a sua correria é a mesma. E é brasileiro. Quebrei. Valorizar a galera aqui. É a mesma coisa que eu falo para o Felipe. Eu falo para ele quando ele está presente, quando ele não está. É isso. Eu agradeço muito, e talvez algumas pessoas já tenham ouvido o Robert falar várias vezes, e eu também, eu sempre fico muito feliz, porque é um baita desafio fazer no formato que a gente faz, e é nadar contra a maré. Então, há 7 anos hoje que eu nado contra a maré, e eu vou continuar ainda mais nadando contra a maré, porque funciona, tá? Então, quem acreditar, fica perto. Quem não acreditar, não tem problema, pode ir para outra plataforma, mas saibam que eu tô dedicação exclusiva, né? Eu acordo e durmo pensando nisso daqui. Muito obrigado. Mais informações no grupo do WhatsApp ou lá no Telegram, ou aqui no nosso YouTube, Instagram e tudo mais. Obrigado a todo mundo. Não vou falar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçados e com muito amor no coração. Me despeço. Até semana que vem, que esse horário vai ser das gratuitas. São 20 vagas. Hoje foi exceção, a gente abriu vagas para todo mundo, mas a partir da semana que vem são 20 vagas. E aí, caso você queira burlar as vagas, é só você fazer uma assinatura mensal ou anual, que você vai ter direito a acessar o nosso planner com o link lá para poder entrar na sala. Thanks very much. Thank you so much. Have a great night. Enjoy, sleep tight. Thank you. Thank you. Bye-bye. See you. Bye, bye. See you. Sempre às quartas, Mainara. Esse gratuito vai ser sempre às quartas, tá? Que é aberto, não precisa ter assinatura nenhuma, mas limitado às vagas.